informação com responsabilidade, você encontra aqui. Boa tarde a todos presentes. Estamos hoje aqui, nesta terça-feira, dia 28 de maio, para a realização da audiência pública do primeiro quadrimestre da Secretaria Municipal da Saúde. Como determina a lei, ela é realizada até o último dia útil do mês de maio, referente a janeiro, fevereiro, março e abril. Informamos que essa prestação de conta foi encaminhada ao Conselho Municipal. Quero agradecer aqui a presença da presidente, a Benê, mais conhecida como Benê, tá? E que o Conselho já avaliou essas contas, a Comissão de Finanças deu parecer, e na reunião realizada na sexta-feira, na Secretaria Municipal da Saúde, deu parecer favorável. Dando continuidade, a gente hoje apresenta aqui os indicadores, os valores e as metas dos valores utilizados. Agradeço a todos presentes, agradeço a toda a equipe da saúde e demais presentes. Tá bom? Então vamos dar início à nossa audiência. Como foi dito, ela está representando os demonstrativos da programação da paz, tá? Com base nos dados ali colocados, PAS 2024. Iniciamos demonstrando às pessoas o valor do orçamento até o mês de abril da Secretaria da Saúde, que totaliza R$ 159.075.613,95. Esse orçamento está dividido da seguinte forma: o Tesouro Municipal, ou seja, dinheiro próprio do município, com R$ 97.340.853, 61,2%. Recursos da União, fonte 5, federal, R$ 41.059.674.013, 25,81%. Emendas parlamentares, R$ 1.515.437, quase 1%, 0,95%. Recursos vinculados ao Estado, fonte 2, R$ 19.159.648,22, 12%. Então, o orçamento até o mês de abril está composto desta maneira. Nós temos agora aqui uma demonstração do total que a gente viu lá de 159 milhões, 100% do orçamento. Nós já empenhamos no ano 86.195.588, 54,18%. Explicando que aqui tem todos os empenhos globais, junto a nossos prestadores, aluguéis, serviços, por isso que esse valor fica em 54%. Entretanto, desse 54% já liquidou, já realizou, já chegou a nota fiscal para encaminhamento, quer dizer, o serviço já pronto, a mercadoria entregue, R$ 40.973.505, 25,75%. E desse total dos 40.900.000, nós já pagamos aos fornecedores 39.214.836, o que demonstra aqui a liquidez que o município vem trabalhando. Essa diferença dos 39.200 para os 40 é praticamente o processo da nota encaminhar na contabilidade e dar o pagamento. Então, estamos ali. E conforme a lei determina que devemos aplicar no mínimo 15% do orçamento do Tesouro no município, a gente fechou o primeiro quadrimestre com 16,12%, cumprindo assim a emenda constitucional de aplicar 15% no mínimo. Tá? Lembrando que esse valor de 16 ele fica bem abaixo por causa do mês de janeiro, que tem bastante resto a pagar referente ao exercício do ano passado. Então, esse valor de 16 até o final do ano do exercício deve fechar em torno de 22% a 24% de aplicação em saúde. Aqui nós temos uma demonstração de janeiro a abril de todos os recursos federais que foram encaminhados. Essa apresentação vai ficar no site da Transparência, também vai ficar no site da Prefeitura. Então, o pessoal poderá depois verificar todos os recursos federais por atividade realizada. Totalizou 14 milhões, retornou 14.018.928 no primeiro quadrimestre de recursos federais. No recurso estadual, que é o próximo, a gente teve 3.324.000 que entrou. Como vocês podem ver ali, boa parte desse recurso é da tabela SUS paulista,
junto ao prestador para a realização de procedimentos, cirurgias, que está pagando 5 vezes a tabela SUS, que são esses dois valores maiores, 1.055.000, 1.228.000. O restante são o PAB estadual, o novo IGM, os valores estaduais, que totalizou 3.324.000. Depois nós temos aqui o primeiro bloco do orçamento, que é o da administração. Aliás, desculpa, a atenção básica. Tá? É um bloco que compõe um orçamento para o ano de 34.236.000. Aqui já lançado todos os valores que vieram de emendas e convênios federais e estaduais até o mês de abril. Desses 34 milhões, nós executamos 8.845.000, ficando em torno de 25,84, quase 26. Nós poderíamos chegar a 33,33. Como eu já expliquei, o mês de janeiro é um mês diferenciado, né? A gente gasta bem menos também, porque começa a empenhar em torno do dia 15 de janeiro e temos todos os restos a pagar de dezembro. Então, esse valor de 25 também, com o passar do ano, vai ser recomposto. Agora nós vamos para os indicadores e metas pactuadas no Programa Anual de Saúde 2024, começando com a minha amiga Dai, que vai falar sobre a diretriz número 1, que é cumprir os princípios estabelecidos na Política Nacional de Atenção Básica. Ela está chegando aqui, pessoal. Boa tarde, Dai. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, Almir. Pode passar o próximo. Pode passar. Aqui a gente só coloca um mapa mesmo de ilustração dos territórios de saúde, né, de abrangência de cada unidade. Realizar diagnóstico situacional de saúde, ampliar a cobertura de atenção básica e redefinir a população de responsabilidade de cada EAP. A gente decidiu que nessa audiência a gente ia vincular as ações mais importantes linkadas a cada meta pactuada. Então, nesse ano, a gente conseguiu concluir as melhorias do prédio do Jardim Paraná. Nós conseguimos fazer a transição, né? Estamos ainda fazendo a transição do modelo da oferta de cuidado. Então, lá agora passa a ser uma estratégia de saúde da família. A equipe toda já está composta, né? Já estão, desde a entrega da melhoria, atuando os agentes comunitários de saúde, auxiliares de enfermagem, enfermeiro de SF, a médica, né, de SF. Conseguimos incluir os agentes comunitários de saúde na equipe da UBS Vila Operária e na equipe da UBS Maria Isabel, incluindo também a questão do enfermeiro de ESF, né, caminhando então para a questão da transição, que é assim que a gente amplia a cobertura de atenção básica. Credenciamos a equipe de saúde do sistema penitenciário junto ao Estado. E por que isso impacta na questão do diagnóstico, da ampliação da cobertura? Porque são os agentes comunitários de saúde que saem para fazer o reconhecimento do território e o cadastramento, com o intuito de vincular o cidadão com as respectivas equipes de saúde. E aí a gente entende que deu um impacto potencial no reconhecimento territorial e no número de pessoas vinculadas nas respectivas unidades. Pode passar o próximo, por favor. Aqui a gente achou interessante colocar o número de consultas médicas ofertadas no período e das visitas dos agentes comunitários de saúde. Então, no primeiro quadrimestre, a gente teve 49.042 consultas médicas ofertadas, mais gerais possíveis, né, o atendimento médico. E a gente teve 43.559 visitas de agentes comunitários de saúde. Pode passar o próximo. Em questão da ampliação da oferta, a gente inclui, então, Boa Noite Assis mensalmente nas nossas ações. E nesse primeiro quadrimestre, a gente teve 1.605 pessoas atendidas, só nas estratégias do atendimento noturno, que é realizado toda a última segunda do mês. Por um erro do sistema, a gente não conseguiu fazer o levantamento do atendimento da equipe de enfermagem e dos enfermeiros, mas eu consegui o número, né? A gente não conseguiu planilhar isso para vocês de uma forma gráfica, mas foram 14.721 procedimentos e atendimentos realizados pelas equipes de enfermagem das unidades básicas de saúde. Pode passar o próximo.
Por conta da dengue, a gente também realizou uma ação específica, né, com unidades sentinelas de atendimento à dengue. Foram 27 noites de atendimento específicas para a dengue, que resultou em 891 atendimentos noturnos realizados pelas unidades de saúde. Pode passar. Ampliar as ações de educação permanente de saúde nas equipes de atenção básica. Então, nós cumprimos o que a gente tinha pactuado nesse primeiro quadrimestre. Nós conseguimos realizar 6 encontros com as mais diversas categorias profissionais. Articular em parceria com a rede intersetorial a rede de enfrentamento à violência doméstica. A gente tem um grupo de apoio que ele acontece lá no território do Colinas. Embora a gente entenda que isso precisa ser muito fortalecido com outras redes, né, de atenção, o CRAS, o CREAS, as escolas ali do entorno, em outros territórios, mas lá no Colinas, no território do Colinas, é uma ação muito bem estruturada. A gente tem uma psicóloga daquele território muito envolvida, que tem conseguido realizar um bom trabalho nesse sentido. Garantir acolhimento a gestantes com avaliação e classificação de risco, de vulnerabilidade, ampliando o acesso e a melhoria da qualidade do pré-natal. A gente não conseguiu contratar o ginecologista por meio do concurso público, nem o pediatra, mas foi possível, por meio do chamamento público, a gente adquirir consultas para essas especialidades básicas, né, e garantir que a gente tenha esse atendimento em todos os territórios de saúde. Queria deixar claro aqui que, às vezes, né, nem todas as pessoas que estão acompanhando a audiência têm esse discernimento, esse entendimento, mas que o médico clínico generalista da SF, ele é o profissional que ele consegue, pode, deve atender a pessoa em todo o seu ciclo de vida. Então, ele vai encaminhar para uma especialidade básica somente quando for necessário. Próximo. Eu vou passar agora para a Aline, que vai falar um pouco sobre as questões da mortalidade de mulher em idade fértil, infantil, enfim, as questões relacionadas à vigilância. Boa tarde. Ainda nessa diretriz, que ela é transversal em conjunto com a atenção básica, nós temos essa meta de reduzir o índice de mortalidade de mulheres em idade fértil, lembrando que a faixa etária, então, são das mulheres de 10 a 49 anos. Nós temos a meta prevista da redução de 10% em relação ao ano anterior. Nós tivemos no ano anterior 26 óbitos e até o momento nós tivemos 14 óbitos. Medidas de ações de prevenção e controle da saúde da mulher têm sido, realizada. Enquanto vigilância, nós fazemos também a avaliação desses óbitos. Nós temos aí as investigações onde elas determinam se são as causas por neoplasia, diabetes, as lesões autoprovocadas e provocadas, onde vai ser determinada se são causas evitáveis ou causas não evitáveis. Pode passar. Ainda como meta desses óbitos das mulheres em idade fértil, nós temos como meta investigar 100% destes óbitos das mulheres em idade fértil. Nós temos um comitê de mortalidade, ele atua mensalmente em apoio com a atenção básica, onde eles investigam todos os óbitos, em apoio também com os hospitais, são avaliados todos os prontuários, todo o percurso que essa mulher ela teve durante a sua assistência de saúde. Até o momento, no período avaliado dos 4 primeiros meses, do primeiro quadrimestre, já foram 35,7% de óbitos investigados. No nosso sistema de mortalidade, nós temos um prazo para avaliação desses óbitos, para determinação, que são de 120 dias. Apesar de estarem em 35% da investigação desses óbitos, eles ainda entram dentro do prazo de avaliação. Ainda está dentro do prazo de avaliação destes óbitos e finalização. Pode passar.
Nós também temos, ainda na diretriz 1, mais uma meta, que é manter o índice de mortalidade infantil em 1 dígito. A meta prevista, então, 9,99 deste dígito, preconizando sempre a sua redução da mortalidade infantil. Nós temos ali os 2 últimos anos dessa taxa. Nós temos um cálculo para identificar essa taxa de mortalidade, que ela identifica os óbitos ocorridos numa proporção do número de nascidos vivos dentro do período. No primeiro quadrimestre, pela meta de 9,99, ainda encontra-se, né, acima, 15,9, dessa taxa de mortalidade. Ocorreram 5 óbitos das crianças, né, de mortalidade infantil. Lembrando que são de crianças menores de 1 ano no município. Mais uma meta da diretriz 1 em relação à mortalidade, que é reduzir o índice de mortalidade prematura por meio das ações, por meio da ampliação de oferta de ações de promoção de saúde. A mortalidade prematura está relacionada com a faixa etária dos 30 aos 69 anos. Ela também considera pelo conjunto das 4 principais doenças crônicas não transmissíveis, que seriam elas: doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes, doenças respiratórias crônicas, as principais. A meta também é a redução de 10% desses óbitos em relação ao número de óbitos do ano anterior. No primeiro quadrimestre, já ocorreram 73 óbitos dentro dessa faixa etária, dessa população. Então, aí vai, né, uma orientação, alerta, todo o trabalho, assistência dessas pessoas percorreram. O comitê também faz a investigação dos óbitos para determinar também se são causas evitáveis, causas não evitáveis. E nós temos ali também o número desses óbitos ocorridos. Aí nós temos a neoplasia, que é o que prevaleceu já dentro desse primeiro quadrimestre. 38 óbitos estiveram relacionados às neoplasias. E depois do aparelho circulatório e respiratório, 31 e diabetes também. Pode passar. Pode passar. Isso, agora eu vou chamar a Paula para dar seguimento. Boa tarde a todas as pessoas presentes e que nos assistem. Eu sou a Paula, sou do Departamento de Saúde Mental, junto com a Vendramel, e junto com a Camila do Departamento de Atenção Básica, estou responsável pela articulação das ações de saúde das populações específicas. As metas relacionadas às populações específicas: fortalecer a rede de atenção à saúde integral da população em situação de rua. A gente inaugurou recentemente um consultório na rua, um serviço de atenção básica específico para essa população, uma ação extremamente importante. E aí, então, por conta disso, a gente consegue contabilizar exatamente a quantidade de ações ofertadas para essa população. Foram 399 atendimentos individuais, 591 procedimentos e 88 atividades coletivas. Com relação ao fortalecimento da saúde integral da população negra, a gente faz reuniões mensais em articulação com a sociedade civil organizada, a gestão e os trabalhadores da saúde mensalmente. A gente organizou um encontro de saúde de trabalhadores negros, foi o 2º encontro, ano passado a gente já tinha tido o 1º. Tem sido uma ação bem importante de fortalecimento desses trabalhadores. E a gente realizou 3 reuniões de articulação intersetorial com Secretaria de Educação, Assistência Social e Cultura, que têm sido parceiros também bastante importantes para esse fortalecimento dessa rede. Com relação ao fortalecimento da rede de saúde da população LGBT, QIAPN+, a gente também tem um espaço mensal de articulação, tanto com a sociedade civil quanto com trabalhadores. A gente fez 2 reuniões para articular uma formação com a Rede Trans
Então, para o próximo semestre, a gente está pactuando essa ação, que também é bastante importante, porque são pessoas trans acessando as equipes para pensar a formação desses trabalhadores no que diz respeito tanto à qualificação do acolhimento dessa diversidade, quanto à produção de um cuidado integral. A gente também realiza quinzenalmente, na Secretaria da Saúde, um grupo de apoio de pessoas trans. Então, foram 8 encontros. E a gente articulou junto com a Rede Trans, que é um coletivo de pessoas trans que nasceu desse grupo de apoio, o Multirão de Retificação de Nome, que também foi uma ação bastante importante de garantia de direitos para essa população. A Daiane falou um pouco sobre isso com a gente, que uma das nossas metas é a articulação de uma rede de enfrentamento da violência doméstica. Então, ela falou de uma ação específica num território, e a gente começou a organizar agora também com a nova gestão da Secretaria da Assistência Social a articulação dessa rede. A outra meta é a ampliação de espaços de educação permanente para trabalhadores, para qualificá-los para o atendimento dessas populações específicas. Então, a gente fez o Aquilomba SUS, que eu falei no slide anterior. A gente fez uma reunião de articulação para a população negra e uma para a população LGBT+. Acho que vale ressaltar que esses espaços de formação têm o apoio da Unesp, da psicologia da Unesp, então, para a gente, também é uma parceria de bastante valor. E a última meta é a mobilização da comunidade para a gente pensar numa transformação do imaginário social acerca dessas populações. Porque a gente entende que boa parte do sofrimento e do adoecimento dessas populações está justamente no modo com que a sociedade vê. Então, o combate a esses preconceitos, ao racismo, à LGBTfobia, à discriminação da população em situação de rua, também se torna aí alvo de trabalho do SUS. Então, a gente tem feito posts mensais para dar visibilidade às diversas identidades e orientações sexuais. Então, a gente teve post mensal sobre isso. Fizemos post de Dia da Mulher, de luta das populações indígenas, discriminação racial, Janeiro Branco, as ações de saúde mental. Então, essas ações de mobilização geralmente são campanhas com outdoor e post nas redes sociais, tanto da Prefeitura quanto da Secretaria Social, da Secretaria de Saúde. Acho que é isso. Vou chamar a Camila, da Atenção Básica, responsável por programas e projetos. Bom, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco sobre a diretriz número 2, que diz respeito à rede de cuidado da pessoa com deficiência. Aqui a produtividade do programa Sentindo, que foi implantado em agosto do ano passado. Então, a gente, enquanto gestão da Secretaria da Saúde, também tem pensado sobre esse projeto, né, feito uma avaliação e um monitoramento desses atendimentos. Então, no primeiro quadrimestre, de janeiro até abril, nós tivemos 825 atendimentos em fonoaudiologia, 628 de fisioterapia, 74 de neuropediatria, 267 de psicologia e 263 de terapia ocupacional, totalizando 2.057 atendimentos. Lembrando que a equipe conta com 3 fonoaudiólogas, 2 fisioterapeutas, um neuropediatra, uma psicóloga e uma terapeuta ocupacional. Aqui são os dados, né, de produtividade do serviço do Centro de Reabilitação, né, que atende pessoas adultas com problemas ortopédicos e neurológicos. Então, na fisioterapia ortopédica, tivemos 2.346 atendimentos, na fisioterapia neurológica, 296, na fonoaudiologia, 843 e na terapia ocupacional, 297. Lembrando que a equipe é composta por
4 fisioterapeutas que atendem na área de ortopedia, 1 fisioterapeuta na área de neurologia, 2 fonoaudiólogas e 1 terapeuta ocupacional, que totalizaram 3.782 atendimentos. Vou chamar a Cristina Vendramel agora, que vai falar sobre a RAPS. Boa tarde a todos. Eu vou falar sobre a diretriz 3, que é relacionada à saúde mental. Na primeira, eu vou falar a competência relacionada à questão da atenção básica, tá? Então, o primeiro seria as consultas em psiquiatria, que foram 476 ofertadas. A segunda, relacionada à questão da promoção de saúde mental e a prevenção de suicídio, que foram 76 ações. A terceira, relacionada à articulação com as redes intersetoriais, que é a educação e assistência social, foram 156 ações. Está muito bom isso. Gostei. E a última, né, a gente amplia espaços de formação em saúde mental para atenção básica e CAPS, que foram 3, no CRP, na Unesp e a Rede Ninho. O próximo é relacionado, é a RAPS, no componente de atenção psicossocial. A primeira meta é ampliar as ações das conversas, dos encontros do CAPS na atenção básica, onde são discutidos os casos difíceis, os casos que pertencem ao território como um todo. Então, foram 479 ações. Tem muito caso difícil ainda que continua sem conversar e que a gente precisa falar sobre isso. Por isso que a gente tem tanta ação, né? A segunda são ações de matriciamento dos CAPs, a rede de urgência e emergência, igualzinho. São muitos casos em que a gente tem uma relação muito bacana com a UPA, agora temos mais um CAPS, então, mais ações ainda em que a gente tem uma comunicação muito potente com a equipe da UPA, quando a gente senta para conversar os casos que estão lá, que a gente conhece, e o que é que a gente pode falar sobre isso. A outra é o CAPS-AD, que foi implantado. A outra, quando a gente amplia estratégias de reabilitação e protagonismo dos usuários. Então, assim, se a gente puder ver, tem ações da Piracis, que a gente colocou como indicador, que seriam 12. Mas, assim, eles estiveram presentes em toda a luta antimanicomial, a Semana da Luta. Eles têm usuários de CAPS que estão... A gente usa, né, o CAPS para fazer na escola, levar para a escola, fazer matrícula. Então, isso que é o protagonismo dos usuários e familiares. O outro, a gente resolveu colocar um pouco para os detalhes. Quais são essas ações, afinal, que os CAPS realizam, né? Então, a primeira são ações de qualificação do cuidado, né? As redes que a gente conversa, o protagonismo, a reabilitação, reuniões de equipe, formação, etc. Foram feitos 851 ações no CAPS 2, 1.059 no CAPS IJ e no CAPS AD, 21, que foi inaugurada em abril. A segunda são os atendimentos e procedimentos realizados mesmo, individual, tá? Acolhimento da crise, do familiar, o acolhimento diurno e atendimento, visita para as pessoas nas residências. O CAPS 2, 6.855, o CAPS IJ, 2.159 e o CAPS AD, 674. A última são as ações coletivas, as oficinas, né, os grupos terapêuticos, as práticas corporais, enfim. Foram 754 no CAPS 2, 990 no CAPS IJ e 189 no CAPS AD. Obrigado, Cris.
Então, agora nós vamos passar a falar do bloco da assistência farmacêutica. Eu já quero convidar o Rodrigo para vir até aqui, enquanto eu exponho os números. Nós temos aqui um orçamento de R$11.236.000. Nós já utilizamos R$2.616.000 e 23%. É importante a gente explicar que esses números de 23, 2.600.000, ele está relacionado ao valor já liquidado, que já chegou, tá? Não é o valor empenhado. Então tem bastante coisa para a gente receber, tá? Próximo. Aqui eu vou passar para o Rodrigo, vai estar falando sobre a questão dos mandatos judiciais. E depois eu termino explicando que já tem até um projeto na Câmara, né, Rodrigo, de mais 1.700.000 e pouco para medicamento para finalizar o ano. Boa tarde a todos. Dá para passar um pouquinho para frente para pegar a diretriz 4? Essa diretriz, para quem conhece a Política Nacional de Atenção Básica, ela é uma das diretrizes que está lá. Então, a assistência farmacêutica faz parte da Política Nacional de Atenção Básica nesse país, que é garantir medicamento, que ele seja usado racionalmente e de acordo com os protocolos clínicos que o SUS oferece. Aí, se puder voltar agora, Ito, lá naquele... Aí a gente tem um recurso orçamentário disponibilizado para a gente atender demandas judiciais. Aqui no caso da assistência farmacêutica e do Departamento de Regulação também, né? A gente tem um recurso de R$2,5 milhões e no primeiro quadrimestre a gente teve um gasto de aproximadamente R$560.000. Se puder voltar naquele bloco que o Almir expôs, a gente tem um gasto de total ali de R$2.600.000 com o bloco da assistência farmacêutica. 561.000 equivale a 21% gasto com ações judiciais. Se puder passar para frente, com 534 processos no total. Então, a gente gasta 21% do nosso recurso com 534%. Ao invés dos 2 milhões e pouco, que seria para 105 mil habitantes. E outro detalhe que eu queria trazer. Dos processos iniciados no primeiro quadrimestre, que são 15, os 15 foram gerados dentro do SUS. Por que a gente tem profissional inserido dentro do SUS que não consegue trabalhar com os protocolos do SUS? Qual que é o desafio que a gente tem que enfrentar? Porque eu começo a pensar que o Sistema Único de Saúde começa a correr um risco, porque isso é um gasto que a gente não tem controle. O oficial de justiça chega lá na secretaria e deixa liminar, cumpra-se. Só para a gente refletir. Se puder passar mais para frente agora, Vitor, por favor. Pode passar. A gente tem como uma meta a construção de uma central de abastecimento farmacêutico em unidade dispensadora. Ela está em construção ainda. Gostaria de destacar que na meta ali a gente tem uma parte que fala com relação a recursos humanos qualificados. É um desafio também. A gente tem feito concursos para pessoal de nível médio e a gente também não tem tido êxito nesses concursos. Se puder passar. E a gente tem como meta também implantar e desenvolver o serviço de cuidado farmacêutico. Para o ano de 2024, a gente tem a expectativa que fosse 100% dos territórios. O município de Assis, a gente trabalha na secretaria com um desenho de 6 territórios. A ideia seria que a gente tivesse pelo menos um serviço em cada território. Em 2022, a gente já teve 50% disso, mas, infelizmente, uma profissional pediu exoneração e foi embora. E esse é o desafio também, de a gente trabalhar a educação permanente dos profissionais que já estão trabalhando na secretaria e contratar gente qualificada para fazer isso. Porque não é qualquer farmacêutico que está habilitado. Hoje a gente tem 2 profissionais, eles têm base na SF Prudenciana e SF Coab, mas também fazem parte da equipe Multi, então eles têm transitado por outros territórios de saúde. Acho que era isso.
Sobre a construção da CAF, do novo prédio, a construtora, na última medição, totalizou 93% da obra já finalizada. Então, provavelmente, nós estaremos recebendo esse prédio em breve. Aí o desafio, né, Rodrigo, de mobiliar ela, colocar todos os equipamentos e a mão de obra, que, como o Rodrigo disse, é um grande desafio. Aqui nós temos agora o bloco da média e alta complexidade, que totaliza R$ 88.149.824. Nós também utilizamos nesse primeiro quadrimestre R$ 21.364.000, 24,24%. Mesma situação que nós temos de janeiro, aí, agora nos próximos 2 quadrimestres, com folha de pagamento, 13º salário em dezembro, né, 2 folhas, a gente deve alcançar o gasto necessário. Aí tem todas as atividades, também vai estar na apresentação no site, para quem quiser ter dúvida. Agora aqui vamos chamar a Ângela Major para falar sobre a diretriz número 5, que é promover o desenvolvimento das ações de média e alta complexidade. A Ângela está chegando. Ok. Boa tarde a todos. A gente vai falar também um pouco da média e alta complexidade. Como o Almir colocou, é um dos nossos departamentos que a gente tem um investimento bem investido, né? Que saúde a gente não gasta, a gente investe. E quando a gente investe, a gente tem aí uma prioridade para que a nossa população, que não teve a sua resolutividade em outras esferas, ir para urgência e emergência. Então, dos nossos serviços que a gente tem e também recebe uma participação do Ministério é o SAMU, e o município de Assis vem bancando o SAMU desde a sua implantação, junto com os demais municípios, né, que são 12 municípios da região de Assis. A gente tem agora uma notícia que talvez um dos municípios não estará mais fazendo parte da rede, mas nada ainda oficializado. Quem faz a gestão operacional desse serviço é o CIVAP, desde a sua inauguração. O serviço já foi habilitado e já foi requalificado várias vezes, né, teve a sua qualificação várias vezes, e hoje a gente recebe um recurso a mais, né, por conta que o Ministério da Saúde fez um ajuste. E nós estamos aguardando um aporte por parte do governo estadual para esse serviço. E a gente tem aí, né, a meta de manter o serviço em funcionamento, e a gente tem feito isso. A outra meta que a gente, né, deixou aqui como prioridade é padronizar os parâmetros de atendimento das unidades de urgência e emergência em conformidade com as linhas de cuidado prioritárias da rede de urgência e emergência de acidente vascular, cerebral, infarto agudo e trauma. Por que a gente coloca essas patologias ou doenças, né, porque são aquelas que realmente, né, estão na UPA por uma questão de necessidade imediata. Nós temos um centro de atendimento ao acidente vascular, que é a Santa Casa de Assis. Estamos ainda numa negociação e a gente espera que se concretize ainda até meados agora do próximo mês o fluxo para que possa efetivar o serviço de fato. Então, nós temos as nossas reuniões com a UPA e com os serviços para que a gente possa estabelecer as nossas, vamos falar assim, alinhavar, né, os nossos serviços, junto com a atenção básica, junto com o SAMU. E a última é planejar e desenvolver estratégias na RUI para atenção aos usuários da saúde mental. Esse serviço é super importante, né? Eu vejo lá no grupo hoje mesmo, né, o quanto que as pessoas precisam estar alinhadas nesta área. E aí o pessoal da UPA,
hoje, né, falando com o pessoal da saúde mental, do ambulatório, e falando com a atenção básica, e falando com outros serviços, que é o pronto atendimento, porque nós temos pacientes que eles permeiam por todos os serviços e necessitam, né, dos olhares e do cuidado, não necessariamente da internação, né? Isso é um fato que ele vem acontecer como uma decorrência dos casos, se necessário. Se não, ele é discutido e ele é atendido e acolhido nos demais serviços, tendo em vista que hoje a CIS conta com uma área, né, de cobertura bem importante na saúde mental. Acho que é isso. Agora é a Janaína. Boa tarde a todos. Sou Janaína, sou responsável pela Central de Regulação. Ainda falando da média e alta complexidade, a gente tem 2 metas que a gente também estipulou para a PAS, né? E pensando em garantir aos usuários o acesso aos serviços de atenção da saúde básica de média e alta complexidade em tempo oportuno, a gente tinha como meta aumentar em 40% do total, né, das cirurgias eletivas realizadas no município. E a gente conseguiu atingir a meta, ultrapassamos ela e chegamos ao quantitativo de 66,16%, que é um total de 262 cirurgias. A gente conseguiu alcançar esse objetivo através de aditivos que a gente fez com contratos de serviços com a Santa Casa, através do programa de redução de filas estadual e federal. Com isso, a gente conseguiu ampliar as cirurgias eletivas e atingir esse número de atendimentos. E também temos como objetivo manter os protocolos que a gente já tem, né, de acesso a consultas e exames, para a gente poder otimizar a oferta que a gente tem desses serviços. E a gente está conseguindo manter essa avaliação e adaptação dos protocolos, criação de novos protocolos quando necessário. E então a gente conseguiu atingir a meta nos nossos dois objetivos ali. Bom, pessoal, é importante a gente lembrar, né, que nosso orçamento do ano é de 159 milhões e o último bloco que foi apresentado tem um orçamento de 88 milhões, ou seja, mais de 50% é investido no bloco da média e alta complexidade. Lembrando também que nesse bloco da média e alta complexidade estão ali, né, os parceiros do SUS, onde o Estado vem investindo um valor considerável na tabela SUS paulista, o governo federal nos mutirões de cirurgias e junto com o nosso prestador, que é a Santa Casa e Assis, a gente vem atendendo um grande volume de cirurgias à população através desses 2 programas, que é a diminuição de fila pelo federal e o programa da tabela SUS paulista no estadual, tá? Então, o bloco da média e é aquela situação que a gente sempre coloca, BND muito discute no conselho, que se gasta muito no curativo e na prevenção, que é o bloco da atenção básica, se gasta pouco. Na vigilância nem vou dizer, né, que a gente considera a vigilância o primo pobre, né, que o orçamento é bem pequeno, como a gente vai ver daqui a pouco. Aqui nós temos, então, como foi dito, o bloco da vigilância. Em diferença do MAC, da média, 88 milhões, a atenção básica 30 e pouco, a vigilância tem 5 milhões, mas tem um papel muito importante na questão da prevenção da doença. Aí nós temos um orçamento na vigilância de 5 milhões e 693 mil, nós utilizamos nesse primeiro quadrimestre 1.450, 25,48. Como todos os blocos que a gente viu até agora, todos os 3 ficaram em torno de 24%, 25% nesse primeiro quadrimestre. E aí nós temos agora as diretrizes no 6, que é a redução de riscos e agravos à saúde por meio de serviço de vigilância. Queria chamar aqui o João, nesse momento, depois o Rodrigo, né?
para estar falando sobre o bloco da vigilância. Bom, boa tarde a todos. Que a gente trouxe aí esse último quadrimestre da gente. A gente tem 1.053 estabelecimentos cadastrados no município hoje. Lembrando que esses estabelecimentos são todos estabelecimentos só da área de saúde. E a gente realizou 316 visitas. E as coletas nossas, principalmente a coleta de água, foram 63 coletas. Pessoal, nesse indicador aqui que a gente fala sobre o CISPACTO, são vários itens que entram. No uso da vigilância, a gente fala muito sobre o SINAM, que é um sistema que a gente faz monitoramento das doenças compulsórias que tem que ser notificadas. A gente faz esse monitoramento e avalia ele 100% das notificações que chegam, porque nós temos que passar esses dados para a GVE da região aqui nossa. E no 6.2, de fortalecer o sistema de vigilância, nós pactuamos 6 reuniões e realizamos 23. A gente tem muitos encontros com a atenção básica, juntamente com a GVE e outros setores também, como a saúde mental. Então, a gente fortaleceu muito a integração intersetorial para a gente melhorar a qualidade de saúde para os nossos munícipes. Pode mudar. Sandrinha? Boa tarde. A gente vai falar um pouco do GIPA. Acho que está faltando a primeira parte aí. A quantidade de exames. Você volta para mim? Não tem. Então tá. Então, a gente está fazendo uma conversa com o pessoal das unidades básicas para atendimento tanto dos nossos pacientes que são soropositivos, quanto de pacientes de toda a rede para fazer exames de prevenção. E para que todos tenham acesso, né? A gente não tem horário marcado, é livre demanda. Nós estamos com 2 enfermeiros agora e tem aumentado o número de exames. Sim. Então, os números de testes sorológicos foi 3.660 nesse quadrimestre, e de aconselhamentos, palestras em empresas, escolas, trabalhos preventivos, em população geral e de risco, entregas de insumos, as ações foram 7.370. A quantia de pacientes novos, positivos, nesse quadrimestre foram 13 pessoas, um pouquinho alto, né, para a gente avaliar. Mas isso significa também que a gente tem buscado, né? O ideal é que a prevenção fosse melhor e os números abaixassem. Então, são esses que estão aí. A proporção de acompanhamento, né, de 13 pacientes, o número dos aconselhamentos e prevenções, 7.370, e da sorologia, 3.360. Tá bem? Bom, aqui nós temos o bloco da gestão, administração. Praticamente eu vou estar falando sobre ele. 19.759.000, com todas essas atividades que nós temos. Nós utilizamos 6.696.000, um total de 33,89%, tá? Esse ficou dentro da meta dos 33%. A gente vem trabalhando várias situações nesse bloco. Temos aqui agora o próximo, Rafa, que é a diretriz de garantia e implementação da gestão pública, democrática, participativa, qualitativa com prática social.
Nós temos aqui adequar o organograma secretaria, esse é um projeto que a gente está terminando de montar para encaminhar para a Câmara Municipal de Assis, que até deverá ser atualizado até projeto de lei, tá? Ele está sendo preparado. O percentual da manutenção preventiva na estrutura física, a gente entregou agora no primeiro quadrimestre a reforma, a adequação do espaço do Jardim Paraná, iniciamos a adequação do espaço da UBS do Maria Isabel, finalizamos em maio, vai ficar para o segundo quadrimestre, e agora vamos estar também iniciando a licitação do FIUSA, que também será no segundo quadrimestre. É importante lembrar que a gente vem trabalhando essa questão das unidades, fora uma única que a gente pega, a gente vem fazendo os reparos mensais necessários. Manter no mínimo 70% da manutenção dos veículos, a gente vem atendendo isso plenamente, tá? A gente tinha, nesse primeiro quadrimestre, 2 veículos, um fazendo o motor e o outro acertando toda a parte elétrica dele, que eram 2 vans, já foram finalizados, estão com a frota praticamente toda com manutenção em dia e rodando. Também estamos adquirindo mais 2 veículos, que fechou a licitação. Recebemos uma van nesse primeiro quadrimestre, recebemos uns Onix, 3 Onix, e agora já para o segundo quadrimestre também já está licitado, empenhado mais uma van, mais uma ambulância, e devemos finalizar também a aquisição de mais 2 veículos para vigilância epidemiológica, que a frota deles está bem antiga. Então, a frota vem sendo feita a sua manutenção preventiva, quase que 100% dela. Implementar no calendário a férias dos funcionários, esse é um trabalho feito pelo RH no começo do ano, onde toda a parte dos funcionários da secretaria faz o planejamento de férias, para que a gente possa ter tanto a questão pessoal, né, de trabalho, como também pagamento dos dias ou de 1/3 da remuneração verificada mês a mês. Apoiar o Conselho Municipal, a gente tem feito todas as reuniões mensais, as extraordinárias. Teve uma capacitação que não aparece aqui, mas foi agora no mês de maio, né, Benê? Em Marília, então ela não aparece ainda. Número de cursos de formação, percentual das demandas dos canais de ouvidoria, 100% do que chega para nós, 78% foi finalizado e 21% está em trânsito. Depois a gente vai estar vendo os números da ouvidoria. Diretrizes avaliar as novas tecnologias de saúde. A gente vem nessa questão trabalhando junto ao Departamento de Licitação e Compra, aquisição de equipamentos. Nós fizemos nesse primeiro quadrimestre todo o monitoramento e equipamento de segurança das unidades em que a gente inaugurou, como o CAPS o consultório Rua, o CAPS AD, mais o Colinas, mais o Maria Isabel, mais o PA do Maria Isabel, todos esses equipamentos de atendimento foram instalados no processo de monitoramento, tá? E câmara e equipamentos novos. Fortalecer a qualificação do transporte e proteção de segurança aos usuários e profissionais do SUS. Nós temos aqui o tratamento fora do domicílio, aos nossos usuários com referência. Nós tivemos um total de 100% de todos os usuários que nos procuraram agendados e atendidos, totalizando 4.212 pacientes, que geraram uma quantidade de 1.891 viagens no primeiro quadrimestre. A maior parte delas para Marília, e Jaú, Bauru, Campinas, onde tem alguma referência de algum serviço pactuado com o município. São todas as cidades que estão aqui abaixo elencados. Mas vocês veem 1.891 viagens. É bastante. Por isso que a frota vem sendo renovada e adquirindo novos veículos, e a demanda após pandemia, com tudo que ocorreu, é grande. Manter a articulação de ações regionais na área de saúde. Aqui nós temos as reuniões da DRS, né, que é junto com a nossa CIR, já foram realizadas uma por mês, o total é previsto de 12 no ano, então as 4 foram realizadas. Aqui a gente tem uma demonstração geral, né? Dos 159 milhões, a gente lançou todos os blocos, nós totalizamos praticamente 41 milhões, 25,76% do orçamento ele já foi utilizado
liquidado, praticamente, como a gente demonstrou lá, pago. Tá? Então, a gente está abaixo dos 33,33. É óbvio que agora, com as licitações que vão ocorrer, tanto da frota, da manutenção dos prédios, construção do FIUSA e tudo mais, esse percentual vai ter um alavancamento, porque a gente está trabalhando também na questão da nova lei de licitação, que vem trazendo um certo delay, uma demora até se fazer as adequações necessárias. Aqui nós temos, como eu disse no início, a ouvidoria. Nós tivemos, de janeiro a abril, telefonemas e ligações 516. Nós tivemos atendimentos presenciais ali no SAL 712, sendo que desse total 303 era para a questão de consultas e exame, 220 processos administrativos de solicitação de medicação. Nós fazemos o início do processo do medicamento de alto custo, que vai para o MEDEX. Nós tivemos 82 atendimentos pela internet e 108 com abertura de protocolos presencial, num total de 1.971 atendimentos nesses primeiros 4 meses. É óbvio que a gente coloca aqui, e não vamos fugir, que boa parte são denúncias, 6, elogios somente 7, dúvidas tiradas 7, e reclamações de atendimento de algum sentido na rede de 96. A parte de comunicação, eu vou convidar o Ítalo para estar fazendo a apresentação. Muito boa tarde a todos. Vamos falar sobre comunicação. Desculpa a voz um pouco rouca. Melhor, né? Mais bonita, né? Robusta. Ações extramuro, né? Que a gente sempre acompanha, as ações de atenção básica, as ações de vigilância, como a van da vacina. Fizemos muitas coisas de dengue, acompanhamento em ações no campo. Ações de comunicação nas nossas redes sociais, né, com artes, matérias, vídeos, as ações nas escolas, principalmente relacionadas à vacinação, que a gente também acompanhou, e ações em parques públicos, né, a gente esteve em ações no Ecoparque, tivemos ações no Parque Buracão, ações de Agita-CIS e de outros setores da saúde. As coisas de rotina, né, os boletins, o boletim da dengue, ônibus do Papa Nicolau, as datas comemorativas que na audiência pública anterior eu já havia falado, que quando a gente coloca o rosto do servidor, são as que dão mais engajamento e continuam assim. Os novos aposentados, as ações do Boa Noite Assis, ontem tivemos em mais uma ação do Boa Noite Assis, ações do Agita Assis, que eu já mencionei, as inaugurações, a manutenção do Saúde Informa, que é aquele story que a gente faz em formato de vídeo, em que a gente transforma uma notícia escrita em uma notícia audiovisual. Acompanhamento da imprensa, né? Tudo que vocês veem, que fala de Saúde Assis, que fala na TV Tem, que fala na Record, que fala na CICIT, que fala na Band, na Abordagem, enfim, todos os meios de comunicação saem ali do nosso departamento, que ele sempre procurou a gente com relação às pautas. E ações internas, né? Camisetas, adesivos, banners, placas, crachás, enfim, várias coisas. As campanhas, né? Os dias de vacinação sempre, de prevenção de alguma doença. As campanhas de dengue, que a gente mencionou as questões extramuro, e de dengue, de fato, a gente faz uma campanha todo começo de ano, a gente tem uma preocupação muito grande. Populações específicas, que aí a gente mais que faz o gerenciamento, que é uma articulação da Paula, mais direto com o pessoal da agência de publicidade. As campanhas de van de vacina, que sempre está tendo, praticamente todo mês tem várias ações. A manutenção do Pod SUS Assis, que eu já havia destacado também na audiência pública anterior, que quando a gente até havia falado que era a galinha dos ovos de ouro, o Pod SUS Assis, porque é uma forma de comunicar diferente. A gente fala muito da valorização do servidor. O pessoal que está lá na ponta, que a gente traz para dentro do estúdio para a gente falar de comunicação, e a gente falar
de uma forma diferente que a gente faz aqui no PodSUS. E é uma ideia que nós tivemos que já começou a ter vários burburinhos e indicadores mesmo de rede social em questão de engajamento. Então, assim, essa manutenção do PodSUS Assis, eu acho que a gente já ganhou vários prêmios, né, na saúde aqui. Eu acho que fazendo a manutenção e a gente sempre inscrevendo o PodSUS em coisas diferentes que o SUS pode trazer, a gente tem chance aí. As reportagens de grande alcance, que são as apresentações das obras, né, que aconteceram na saúde, que vai acontecer, e as ações extramuro, né, que sempre contém ação extramuro, é o que dá mais engajamento. As obras, acho que própria curiosidade da população para saber o que está sendo inaugurado, o que está acontecendo, também são as reportagens de maior alcance que a gente tem. E a gente falou muito de comunicação, né, durante todas as audiências públicas. E até estava vendo esses dias atrás um texto de uma publicação que em 2011 foi a última vez em que uma Conferência Nacional de Saúde discutiu comunicação e colocou como uma das suas diretrizes de discussão lá comunicação. E na época foi falado muito de informatização das coisas e comunicação entre setores, né? Nada voltado para a população. Então, assim, eles fugiram completamente do que é a comunicação que a gente conhece e o que é a comunicação que a gente faz aqui na Secretaria da Saúde de Assis. Eu acho que ainda é um start que a gente deu há pouco mais de 3 anos atrás, mas que eu acho que a gente consegue levar a comunicação e a informação para a população do jeito que a gente quer, né? A gente trazendo o pessoal da ponta, a gente trazendo quem é técnico, transformando numa linguagem que todas as pessoas possam entender. Então, assim, uma coisa que de 2011, a gente está em 2024, e a gente, ainda que de maneira, ainda é incipiente, se a gente for pensar em 3 anos, mas em 2011 discutiram uma coisa que não era tão profundo, não era comunicação, que é o que a gente faz na saúde. Então, eu acho que eu me orgulho muito disso, e se não fosse o apoio de todos vocês da gestão, a gente não conseguia fazer tanto. Obrigado. Eu queria até justificar que nós tínhamos para trazer para a audiência praticamente 45 imagens que sempre a gente apresentou, e essa vez não apresentamos nenhuma imagem, visto a questão do período de pré-candidaturas e tudo mais, para não criar uma situação mais complexa. Então, a gente fez esse resumo das ações. Eu queria finalizar essa audiência pública dizendo que a gente vem trabalhando muito, tá? Somos técnicos, tá? Estamos avaliando cada uma dessas diretrizes e todas elas, e todos os gastos, junto ao conselho cogestor, nós temos trabalhado o que foi pactuado na nossa Conferência Municipal de Saúde e no nosso Plano Anual de Saúde, tá? A gente tem feito o possível para ficar dentro do que lá atrás na conferência foi aprovado e combinado, tanto na questão da atenção básica. É óbvio que durante o percurso situações novas ocorrem, são apresentadas, são trazidas para o município. Um exemplo claro disso é a tabela SUS paulista, é o IGM que o Estado mudou, é a política nacional em algumas áreas, como a atenção básica está passando novamente por um processo de financiamento que vai mudar a estrutura que estava posta até agora. O Estado criou também o IGM, que antigamente eles falavam PABIM estadual, já não tem mais o PABIM estadual, agora é o IGM. Houve uma melhora no financiamento de R$ 4,00 habitante ano, tá? Então, a gente vai ter um incremento de valor que já vão estar apresentando ao Conselho. Também vão mandar o projeto de lei para a Câmara para fazer a suplementação, como temos feito em todos os casos de novos recursos, como a tabela SUS paulistas e outras situações das cirurgias, tá? Queria agradecer a todos. Eu estou gestor desde o dia 5 de abril, e é com essa equipe que já estava que a gente vai trabalhar e finalizar este ano. Queria passar agora a palavra para as pessoas presentes, se quiserem utilizar, fazer uma pergunta. A Benê, que está aqui presente, quer fazer algum comentário, Benê, sobre esse quadrimestre, fazer uma pergunta, alguma colocação? Sinta-se à vontade, vem cá.
A Benê é a presidente do conselho. A Wanda está aqui também, né, Wanda? Tchauzinho. Queria agradecer a presença dela. Tem mais alguém do conselho? Não, né? O restante são todos nossos parceiros do dia a dia. Boa tarde a todos. Como o Almir falou, 3 membros do conselho estiveram participando de uma oficina na cidade de Marília. E essa oficina, o objetivo principal era valorizar a participação e o controle social dentro da saúde. E isso é muito importante, principalmente para o conselho, cuja responsabilidade maior é essa participação e esse controle. Né? Foi uma oficina muito boa. Foram 2 dias de treinamento, dividimos várias experiências e voltamos mais fortalecidos para o conselho, com vontade mais ainda de trabalhar e colocar os novos conhecimentos em prática, né? E eu gostaria de sugerir, gente, eu achei muito boa a apresentação, desta vez, que foi bem rápida, né? E não deixou nenhum dado de fora. Então, não foi uma apresentação cansativa. Mas eu gostaria de sugerir que, principalmente com relação às ações realizadas, às consultas, vocês colocaram números significativos, principalmente na parte de fisioterapia, de ortopedia, essas partes que são complementos do curativo, que vocês colocassem quanto que esse número atendeu à demanda. Se foi 100%, são números significativos realmente, mas fica um número meio vazio para a população. Porque vocês realizaram 2.500, 3.000, 1.000, e o que significa isso dentro da necessidade que a população precisa? Tá? É só essa sugestão que eu gostaria de fazer. Obrigada. Ok, Benê, acho que é uma sugestão legal, que traz a questão de pensarmos, avaliarmos os números, será acatada na próxima audiência. Nós vamos tentar trazer, porque é um parâmetro difícil de se avaliar, né? O que a demanda geral, mas a gente vai tentar, sim, trazer um parâmetro do que a rede gera e do que a gente conseguiu atender no segundo quadrimestre, tá bom? Então, alguém tem mais alguma coisa para colocar? Não? Todo mundo de acordo? Não é uma votação, mas todo mundo de acordo. Então, consideramos a apresentação da audiência pública do primeiro quadrimestre encerrada. Agradeço a todos presentes e aos ouvintes que nos acompanharam. Informação com responsabilidade você encontra aqui.